Queridos irmãos, vamos avançando pela carta de São Tiago. Ainda estamos no capítulo 1. Quando eu leio a carta de São Tiago, a gente descobre tantas coisas maravilhosas. Chega a ser inacreditável que Lutero tirou-a da Bíblia. Ele não queria que esse livro fosse bíblico. Por causa, mais adiante, ele fala sobre as obras. Então, ele achava que isso era incompatível com as cartas de São Paulo. Mas, quando a gente lê com atenção, há muitas riquezas escondidas aqui. Ele diz: meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, e moroso para falar, e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Isso é importantíssimo. Aqui ele está explicando um pouco melhor o que, na prática de cada dia, significa hipomoné, paciência. Nós precisamos ouvir os outros. E ouvir é muito difícil. Sobretudo quando as pessoas, às vezes, têm necessidade de explicar, têm necessidade de dizer, mas não só isso. Ouvir é uma atitude cognitiva. Nós precisamos tentar entender o outro, tentar compreendê-lo. Isso demanda tempo, demanda estudo, análise, demanda nós termos para com os outros aquela paciência de quem procura entender o ponto do outro. Isso hoje em dia se torna cada vez mais raro. E é por isso que as pessoas se irritam tanto. Inclusive, com a ignorância que predomina na sociedade, as pessoas são praticamente incapazes de compreender os outros, até verbalmente mesmo. Eu vejo, às vezes, eu escrevo alguma coisa, tem gente que entende o contrário. Ou eu digo algo e a pessoa dá um significado completamente inverso ao que eu disse. Por quê? Porque, no fundo, há uma espécie de ignorância que é quase patológica na nossa sociedade. Hoje fala-se tanto do analfabetismo funcional, que nos torna incapazes de escutar os outros, de ouvir. Então, nós rapidamente nos irritamos, nós rapidamente começamos a falar. E ele diz, olha, seja lento para falar. E seja lento para se irritar. Calma. Entenda primeiro. Escute primeiro. Mas ele diz, a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. É verdade. A nossa indignação não é capaz de realizar a justiça de Deus. Ou seja, de nada adianta nós nos encolerizarmos. Nada. Um cristão precisa manter sempre equilíbrio, sempre a paz. E quanto mais a gente vai ficando vivido, mais nós vamos entrando naquele ritmo do Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do céu. Essa cena eu já vi, isso aqui já estou cansado de escutar, é mais do mesmo, deixa acontecer, lá para frente a gente vai ver. Então nós vamos adquirindo essa condescendência histórica, a capacidade de simplesmente esperar os frutos aparecerem. Por esta razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal.
Mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Isso aqui é simplesmente lindo. O que ele está dizendo é que se nós mantivermos esta serenidade, a paz, característica de hipomoné, da paciência do Evangelho, se nós tivermos aquilo que no livro do Apocalipse se chama de a hipomoné dos santos, a paciência, a perseverança, a tolerância à cruz, o amor ao sacrifício dos santos, nós vamos entrar numa tal tranquilidade, numa quietude tão profunda, que então, rejeitando toda impureza e todos os excessos do mal, ou seja, impureza, contaminação das coisas sensíveis, excessos do mal, isso que vem pela reação febril às coisas da terra, então nós nos tornamos capazes de receber com humildade a palavra, e aqui a palavra é Logos, o Logos de Deus, que em vós foi implantado, o qual é capaz de salvar, a palavra aqui é sozo, sozai, que é salvação em sentido pleno, em sentido total. É capaz de salvar a vossa psique, as vossas almas. Isso é grandioso demais. O que ele está falando aqui é muito poderoso. Ele está dizendo que o Logos de Deus foi implantado em nós. Ou seja, do mesmo jeito que a gente faz implante dentário, então implanta um dente na nossa boca. Outros fazem implante, sei lá do quê, né? Hoje até de cabelo tem gente que faz, né? Deus me livre. Ele está dizendo que o Logos de Deus, a palavra de Deus, é implantada em nós. Deus implanta a palavra dele, o Logos dele, dentro de nós. Nós somos, digamos assim, objetos de um implante da palavra. E esta palavra é capaz de trazer sozo, de trazer salvação completa, total, absoluta, abundante, em que nada nos faltará. Este Logos é capaz de trazer essa salvação completa para a nossa psique, para a nossa alma. Em outras palavras, quando nós diminuímos o volume das coisas externas, o volume do Logos implantado no nosso coração começa a aumentar. E o volume do Logos em nós traz salvação completa para a nossa psique, para a nossa alma. Oh, queridos irmãos, que coisa maravilhosa, e como nós precisamos disso. Eu preciso que o volume de Jesus suba dentro do meu espírito. Eu preciso que o volume da palavra cresça no meu coração, porque Deus implantou a palavra dele em mim. E quando o volume das coisas externas é diminuído e o volume da palavra interior cresce, o poder de salvação plena que Deus tem para mim começa a se manifestar de maneira abundante. Tudo começa com um homem e uma palavra, quando Deus implanta a palavra dele em nós. Quando Deus implantou a palavra dele, por exemplo, no coração de São Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Tudo que veio fora dessa palavra sacudiu a igreja. Ou na alma de Santo Antão, vai, vende o que tem, dá aos pobres. Toda a vida religiosa veio depois disso. Ou aquela palavra que Santo Agostinho escutou, toma e lê. Uma palavra.
todo o monumento da obra de Santo Agostinho, aquilo que ela produziu ao longo da história, veio de uma palavra. Eu preciso apenas que essa palavra que foi implantada em mim cresça no meu coração, para que tudo venha para fora, para que o sojo se manifeste a partir de mim, para que essa salvação plena me reconstitua inteiramente e alinhe a minha alma, a minha psique com os propósitos eternos de Deus. Ele diz: sede humildes. Eu só posso fazer isso na medida em que, silenciando tudo o que é de fora, entrando na quietude do Espírito, eu deixo Deus construir em mim, pela sua palavra. E por isso ele diz: todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Ou seja, eu preciso aprender a morar no Logos que foi implantado no meu coração, essa palavra viva e eterna que foi colocada dentro de mim. Eu tenho que morar nele, eu tenho que praticá-lo dia após dia. Isso tem que virar meu jeito de viver, minha forma de me comportar. Isso tem que se transformar em fruto prático, em obras, em ações. Porque se não se manifestar em obras, nós estamos nos enganando. Não adianta ser ouvinte da palavra e deixar a palavra escapar de mim. Veja, tem muita gente que é assim, canta hinos lindíssimos a Deus, adora, entra num louvor exuberante, e depois aquilo tudo se acaba, a pessoa volta para aquela vida desgraçada diante, não tem compromisso nenhum com Cristo, recai as mesmas condutas condenáveis. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Ou seja, ele nos manda nos debruçarmos sobre a lei da liberdade. E isso aqui é uma coisa grandiosa. É maravilhosa essa maneira de Santiago se expressar, porque a gente entende sempre que lei é limitadora da liberdade. Então a gente pensa, bom, eu queria fazer isso, aquilo outro, mas tem a lei, então eu não posso. A lei me obriga, a lei me restringe. Só que ele está falando, debrucem-se sobre a lei da liberdade. Ou seja, ele estabelece aqui um paradoxo, que chega a ser quase uma contradição, mas que não é uma contradição. Por quê? Porque o homem sábio penetra de tal modo na lei, que ele descobre a sua sabedoria, a sua lógica interna, a sua bondade, aquilo que ela ordena como bom, como perfeito, como agradável, aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra. O homem sábio, portanto, ele é livre, plenamente livre, quando, entendendo o significado da lei, ele a pratica, não como alguém que a faz de mau grado, mas como alguém que a entendeu, como alguém que, por assim dizer, ao entendê-la, se torna, de certo modo, legislador para si mesmo. É como alguém que percebeu que é melhor uma coisa do que outra. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu estava lendo um livro do padre Léo Trez, chamado Vaso de Argila, e ele contava ali, o livro é o Dia de um Padre, que quando eu era padre jovem, eu acordava de manhã,
despertador tocava, eles ligavam o despertador para dormir mais um pouquinho. E aí ele acordava já quando estava no último minuto possível. Então saía esbaforido, fazia barba, tomava banho, botava batina, saía correndo, chegava em cima da hora na sacristia, se enfiava os paramentos nas pressas, etc. Chegava ao altar esbaforido. Aí ele diz, aos poucos eu fui entendendo que é melhor acordar cedo. E agora eu acordo na hora, vou devagar, vou assoviando, faço a minha barba, tomo tranquilamente meu banho, boto minha batina, vou tranquilamente para a igreja, chego lá uns minutinhos e tal, fico esperando dar horário, entro com paz e tal, sem pressa, sem desespero. Ou seja, acordar cedo para ele se tornou não uma lei ingrata, mas se tornou uma lei absorvida como princípio de sabedoria. Então ela se tornou lei da liberdade. Quando eu me debruço sobre a lei da liberdade, e eu entendo que o Evangelho me chama a tomar consciência da bondade, daquilo que Deus me ensina pela sua palavra, aí eu sou feliz. Porque eu sei para onde eu estou indo, racionalmente, iluminado pela fé. Dizer, se alguém julga ser religioso e não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião é vã. Aqui a palavra religião é uma palavra que não aparece muito no Novo Testamento. É uma das palavras para religião que indica propriamente ritual religioso, ou culto ritual. Então ele está dizendo, se alguém se julga ser religioso, mas não consegue nem controlar a sua língua, ou seja, ele não é capaz de escutar os outros, é tardo para falar, tardo para se irritar, ele não conseguiu fazer o mínimo. Então conclui ele, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Os órfãos e as viúvas, que na Escritura representam todos aqueles que o Velho Testamento chamavam de Anauim, os pequeninos, os menores de todos. Ou seja, o culto, o rito puro, sem mancha diante de Deus, essas obras que saem de nós como os frutos saem da árvore, que brotam de nós com espontaneidade, estes são estarmos atentos àqueles que mais precisam. Vivemos com o coração queimando de amor por servir essas pessoas, sem se deixar contaminar pelo mundo, ou seja, vendo nisso a luz da fé, Deus que age em nós, fazendo-o por Deus, com sentido sobrenatural, visando os bens eternos. Que coisa maravilhosa, é todo um programa de vida espiritual. Um programa de vida espiritual que nos faz não ser intimistas, mas a viver nos preocupando pelo bem daqueles que estão à nossa volta. Como é difícil isso, né? Esses dias estávamos tendo aqui um encontro de jovens, né? Naturalmente os jovens se juntam, fazem um pouquinho mais de barulho, né? Se não fosse assim, então alguma coisa estaria errada. É que nem criança quando não brinca, está doente, né? É normal. E os vizinhos aí começaram a reclamar. Interessante, né? Quando a gente se preocupa em fazer o bem para os outros, a gente se despreocupa
com aquilo que nos incomoda. De vez em quando acontece alguém nos incomodar, de ver algum barulho, faz parte da vida. Mas quando a gente é capaz de amar e servir os outros, a gente se despreocupa com isso. E por isso fica o convite da palavra para nós. De nada adianta ter uma espiritualidade intimista, voltada para si mesmo. Se isso não se manifestar como obras de bondade, de misericórdia, nós vamos continuar doidos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Portanto, se a gente está reclamando, talvez seja a hora de fazer alguma coisa por alguém. É o convite de Jesus. Fazer alguma coisa de útil para a salvação de alguém. É isso que manifesta a verdade da palavra em nós e não as belas cerimônias que possamos fazer do lado de fora.